Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Tudo posso naquele que me fortalece. Querido amigo, nessa manhã é uma alegria para nós podermos mais uma vez termos a palavra de Deus nas mãos e podermos estudá-la num país livre. Queremos a cada dia amá-la, estudá-la e permitir que a mesma guie a nossa vida. Quando estudamos a palavra de Deus, compreendemos, é Deus falando conosco. Nos dias em que nós estamos vivendo, quanto carecemos aprendermos mais da Bíblia e deixarmos que ela fale ao nosso coração. Todos os dias nesse canal, nós nos empenhamos em estudar um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Zacarias, capítulo 10, o versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiros e cada um erva no campo. A promessa de abençoar o seu povo, ela é real, porque o Deus que nós conhecemos é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. É o mesmo Deus que um dia chamou Abraão da sua tenda para que se tornasse pai de uma grande nação. E Abraão se tornou pai da nação mais poderosa daquela época, os israelitas. Se tornou uma nação invencível, mas essa nação se tornou vulnerável a partir do momento que eles se esqueceram da aliança assumida com Deus e passaram a adorar qualquer Deus que estava à sua frente. Se eles estivessem assumido a aliança real com o Senhor, eles jamais teriam sido espalhados por toda a terra. Deus os manteria dentro da sua cidade em Jerusalém. Cada vez mais eles ampliariam o seu território e alcançariam o mundo inteiro, mas pelo fato de terem menosprezado ao Senhor, pagaram um alto preço. Hoje, amigo, eu e você corremos o mesmo risco. Quando nós nos esquecemos do Senhor, nós construímos uma religião vulnerável. Mas a partir do momento em que nós nos voltamos para Deus e queremos amá-lo, servi-lo e viver em fidelidade ao Senhor, a nossa vida cada vez mais é abençoada. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus quer ainda abençoar o seu povo, mas eles deveriam deixar de lado os seus ídolos, todo aquele ensinamento religioso que eles aprenderam em Babilônia. Eles deveriam agora viver exclusivamente para o Senhor. Essa terra receberia as chuvas serôdias como elas aconteciam nessa terra antes de serem levados para o cativeiro, mas era necessário haver uma entrega plena, uma entrega de coração, uma entrega sincera. Não poderia haver uma entrega pela metade. Deus não aceita dessa forma. O Deus que conhecemos e que servimos, Ele nos recebe 100% ou nada que nós possamos oferecer a Ele. No livro de Zacarias, capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 3, nós podemos ver aqui a referência de Deus, falando de que Ele enviaria o seu Espírito para converter todos os corações ao Senhor. Embora eles se sentissem fracos, vulneráveis, mas Deus se disponibiliza a enviar o seu Espírito Santo a converter aqueles homens a viver uma vida fiel ao Senhor. Como nós carecemos nos dias em que estamos vivendo de clamarmos mais por esse Espírito, por essa chuva sobre a nossa vida, para que o nosso coração viva em fidelidade a Deus e ame cada vez mais ao Senhor. Zacarias capítulo 10, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: Contra os pastores se acendem a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado, o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Aquele que vive nessa terra e menospreza ou não ensina realmente a palavra de Deus como ela é, esse é considerado por Deus como um falso profeta. Deus um dia irá julgar essas pessoas. Ele não deixará impune aqueles que ensinam a palavra de Deus equivocadamente. Aqueles que se aproveitam do rebanho do Senhor para tirar algum proveito para si, Deus um dia irá julgar essas pessoas. Deus não deixará impune nenhum filho que vive nessa terra e usa de maldade no seu coração para enganar o rebanho do Senhor. Como nós podemos ver no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus olhava para essa terra e observava a terra de Judá como sendo uma pedra de esquina, uma pedra angular. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos compreender que esse versículo faz referência à vinda do Messias a essa terra.
Foi em Jesus que os nossos olhos se abriram para entendermos a salvação. É em Jesus Cristo que nós encontramos certeza da vida eterna. É em Jesus Cristo que nós encontramos paz, a cura para as nossas enfermidades. Pelo fato das 10 tribos de Israel não darem ouvido à voz de Deus, em momento algum dentro da Bíblia nós encontramos promessas de restauração para essas tribos, porque eles deram as costas para o Senhor, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus, e Deus também não promete restauração completa para essas 10 tribos. Quando a Bíblia, no versículo 7, ela se refere a Efraim, ela se refere às 10 tribos. Efraim era a tribo referência, é a razão pela qual Deus fala para ela, já mencionando o nome das outras 9 tribos. Eles jamais seriam restaurados por completo porque não deram ouvido à voz de Deus. Deus queria salvá-los, mas eles deram as costas para o Senhor. Todas as promessas de restauração se davam para a tribo de Judá, mas as tribos do norte, elas jamais alcançaram a restauração completa. E quando os inimigos vieram para destruir, tomar a cidade, começou por essas 10 tribos. Embora Deus falasse com muita integridade e justiça, que ele falava que o seu povo iria sofrer as consequências da desobediência, mas mesmo assim Deus ainda falava de restauração e de promessa. O Deus que nós conhecemos é um Deus justo, é um Deus íntegro. Ele de fato espera que os seus filhos vivam em integridade. Mas mesmo falando da destruição, esse mesmo Deus fala que aqueles que crerem nele, aqueles que confiarem no Senhor, serão restabelecidos, serão abençoados, encontrarão perdão para os seus pecados e mais uma vez poderão encontrar paz dentro do território sagrado. Querido amigo, quando Deus age nessa terra ou na vida do seu povo, não tem ninguém que possa impedir os propósitos do Senhor. É por isso que nós temos que nos adequar ao propósito de Deus, à vontade do Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Aqueles que vivem contrário à vontade do Senhor serão destruídos. Não poderão conter a mão de Deus e os propósitos de Deus na vida do seu povo e nessa terra. Por isso que temos que estar do lado dele, escolher a cada dia viver ao seu lado, amá-lo e entregar a nossa vida nas suas mãos. Deus, para salvar o seu povo, Deus fez tudo. É Ele que toma a iniciativa em vir a essa terra. É Ele que morre na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. É Ele que promete um dia voltar aqui a essa terra, ressuscitar aqueles que estão mortos, e os vivos que estarão nessa terra serão levados para viver com o seu Deus eternamente. É Ele que promete moradia, vida eterna para todos aqueles que forem fiéis ao Senhor. O que cabe a cada um dos seus filhos é aceitar, é tomar a decisão nessa terra, em viver em conformidade com a vontade do Senhor ou viver de acordo com os valores dessa terra. No livro de Mateus, Jesus Cristo faz um convite a todos nós: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por mais que o nosso fardo pese nos nossos ombros, se nós escolhermos andar ao lado do Senhor, Ele estará na nossa companhia para nos conceder a vitória. Deus queria fazer isso com o seu povo no passado, mas Deus também quer fazer isso conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Temos que amar ao Senhor, temos que nos colocar nas suas mãos. Jamais poderemos impedir que os propósitos de Deus se cumpram nessa terra. Por mais que nós possamos imaginar que esteja demorada a volta de Jesus a esse mundo, Ele virá. Ele irá estabelecer o seu reino, Ele virá buscar os seus filhos, e aqueles que se colocaram do lado do Senhor herdarão uma vida eterna e estarão ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Amigo, hoje é o dia de amarmos mais a Deus, de colocarmos em prática na nossa vida as palavras do Senhor e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido, é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.